voz, solte sua voz, solte sua voz, sua voz, solte sua voz, solte sua voz, sua voz, solte sua voz, solte sua voz, sua voz, solte sua voz. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula online do Solte Sua Voz. No encontro de hoje vamos falar um pouco sobre os 3 Fs. No encontro passado, nós falamos sobre o primeiro F, que foi com o Diogo, sobre respiração, ou seja, o fluxo de ar. Nosso primeiro F de hoje. Agora vamos conhecer o segundo F, que é a fonte, e o terceiro F, que é o filtro. Então, pessoal, como eu falei, o fluxo de ar é a primeira etapa, Vocês conheceram bem o que é a respiração, como acontece nesse processo de fluxo de ar, o qual ele vai ser o primeiro item, certo, do nosso tripé, para cantar, ou seja, o fluxo de ar ele vai ser o primeiro momento que vai começar a acontecer a voz até chegar na fonte. A fonte, certo? Vamos pensar onde fica essa fonte, o que é essa fonte. Alguém aí já sabe ou não? A fonte ela vai se localizar exatamente aonde? Aqui. Coloca a mão aí e eu quero que você sinta algo chamado laringe, certo? A laringe para os homens vai ser bem mais fácil de achar, pois a gente tem um pomo de Adão, é onde fica aqui localizado esse caroço, essa elevação maior, essa protuberância na cartilagem, na laringe, tá? E aqui se localiza a laringe para os homens e para as meninas a gente vai saber como. Vamos tentar achar? Faça assim, todo mundo finge que está engolindo algo, dando um goto, certo? Você sente que algo aqui nessa região se move, baixa e sobe, movimento de contração e relaxa. Então, exatamente nesse local fica a laringe e nessa mesma região vai ficar a nossa fonte, certo? Que aí vai acontecer, o ar vem, chega na fonte, quando chega na fonte começa a acontecer um trabalho muscular, um trabalho que vai acontecer ali das pregas, onde elas vão estar se abrindo e fechando, para que daí, e depois da fonte, a gente chegue no filtro. Você consegue entender? Então, outro motivo, a gente entender o porquê que essa fonte é importante, além de saber que aqui chegou, certo, mas aqui chegou o ar e o que acontece? Entendi que trabalha ali as pregas, vão fechar e abrir, mas como é que isso se dará? Qual é o sentido de entender isso? Primeiramente, porque as pregas vocais vão fazer o trabalho de fechamento, vou dizer logo assim, pelos nomes certos, depois os nomes mais adequados, fáceis de se entender. O nome de adução e abdução, certo? E vai ter o que? Um trabalho de fechamento e a abertura, as pregas vocais, tá? Ó, fechou, elas estão aqui, certo? Fazer assim, mais ou menos. Fechou, abriu. Elas vão ficar fazendo isso. Talvez muito rápido, que nem consiga se separar tanto, ou talvez bem devagar, que elas fechem e abram, certo? Constantemente, enquanto você está fazendo aquela música, cantando ou falando, certo? E o que acontece com esse trabalho dela? Porque é importante é termos cuidado com os ataques, certo? Existe algo chamado ataques, certo? Ataques com, no caso, essa fonte que a gente vai fazer. E 2 ataques, eles existem, é uma questão estética, tá? Qualquer um deles. Mas existe um que a gente acaba usando tanto que vai ficar uma coisa, vamos dizer, difícil e vai começar a causar tanta tensão, que ele complique na hora de cantar. Primeiro, que é o ataque duro. No ataque duro, acontece o quê? O ar entra, só que a gente fecha as pregas antes, certo? Fica mantendo elas tensionadas para poder fazer o som. Ou seja, fica como fosse ah, certo? Sente que é uma coisa que está batendo forte, um impacto assim que não é legal, não é natural. Pronto, isso acontece muito devido ao ataque duro. E o outro ataque que eu quero falar é o ataque, que eu gosto de chamar, certo? Um ataque frouxo, ou se não, um ataque soproso. Ele vai ser o quê? Primeiro a gente puxa o ar, inspira. Quando vai soltar, a gente deixa o ar passar primeiro, para depois fechar as pregas. Fica mais ou menos assim. Ou seja, geralmente às vezes tem até muito volume de ar. Não estou dizendo que um é certo ou está errado, apenas falando possibilidades que às vezes podem prejudicar na hora de cantar, de como vai ficar a sonoridade para as pessoas. Muitas cantoras gostam de utilizar esse ataque mais soproso, porque traz toda uma sensualidade às vezes, traz algumas intenções que podem ser propostas da música enquanto realizam isso.
Entretanto, existe um ataque que ele é o mais interessante, ao meu ver, que vai estar trazendo a você um dinamismo, né, um equilíbrio ali, que seria, eu chamo de ataque dinâmico, né, diversos autores, enfim. Com isso, o ataque dinâmico ele vai ser realmente um trabalho coordenado, correto, né, onde o ar entra e sai e as pregas vão trabalhando junto. Ela nem mantém tensão para o som sair e ela nem deixa aberto para o ar passar demais. Ou seja, a diferença deles, o ataque duro, o ataque soproso, e o ataque dinâmico, Percebe a diferença dos três? O ataque duro e o dinâmico eles são parecidos, mas tem diferença, certo? Principalmente na sensação, tá? E agora a gente vai para o filtro. E todo o processo do filtro vai ser daqui para cima, certo? O resto do nosso rosto, nossa cabeça e tudo isso. Porque o filtro é importante entendermos. Porque a língua, os dentes, certo? A mandíbula, tudo isso vai estar trabalhando em conjunto para o resultado do som que chega até os ouvidos das outras pessoas e que também, né, ajuda você a cantar, né? Então, vamos pensar no filtro agora enquanto ressonância. A ressonância vai ser exatamente espaços, certo? Que a voz vai começar a se potencializar, vamos dizer assim, vai ganhar vida, ela vai ganhar, no caso, volume, né? Por quê? Afinal, se a gente não conseguisse trazer para o filtro, ficaria aqui. E aqui a gente não teria um som, teria só um barulho, um ruído, uma vibração, mas não exatamente um som formado, né, com fonemas e outros, como é no canto e na fala, tá? Para melhor visualizar, vou fazer assim. Aqui a gente vai ter o meu dedo, ele vai ser o fluxo de ar, ele vai ser todo o ar que vai vir, vai chegar aqui, vai fazer essa corda vibrar, certo? E assim a gente já vai ter um resultado, que foi esse som que você ouviu. O que é esse som que você ouviu? É o resultado do trabalho do nosso filtro, junto, no caso, na ressonância, né? E como assim na ressonância? O que é isso, né? Essa ressonância? Dentro do corpo desse instrumento, né, tem essa caixa maior, você vai ter esse espaço aí chamado de um ressonador, porque o som vem, vibra dentro e reverbera e assim é amplificado, né, para a gente escutar bem alto. Porque afinal, se você conhece algum instrumento como uma guitarra elétrica, você vai ver que ele é fechado e se você não conecta ele numa caixa de som, ele não faz esse som, como faz um que tem uma boca aberta, né, que tem essa caixa e tudo mais. Então, do mesmo jeito é pra gente. Então vamos lá conhecer um pouco desses espaços. Sobre a laringofaringe, certo? Vamos logo mostrar essa imagem, né, falando sobre a laringofaringe, orofaringe e rinofaringe, ou nasofaringe, como prefiram chamar ou conheçam, certo? Vou mostrar essa imagem. Nessa imagem você vai estar vendo, certo, cada espaço, né, e outros a mais, tem outros detalhes aí que eu posso explicar, caso tenham dúvidas. Vocês podem comentar embaixo que eu vou estar respondendo depois. Mas aí vocês vão ver o espaço da laringofaringe, que é mais embaixo, depois da orofaringe, que é como se fosse no fundo lá atrás da boca, né, para o caminho da nuca. E tem mais em cima, né, esses espaços da região do palato, né, para cima, que vai ser rinofaringe, nasofaringe. Na laringofaringe, certo, vamos fazer de forma prática para a gente sentir, né, testar cada um. A laringofaringe, geralmente algumas pessoas vão cantar de uma forma desse jeito, ou seja, tem um grande achatamento, um estreitamento toda a passagem. Mas, quando a gente começa a trabalhar laringofaringe, já traz, né, um redondo para o som, traz uma abertura, né, uma sensação diferente. Esse é o primeiro espaço, né, que é laringofaringe, fica nessa região aí que vocês viram na imagem, certo? E depois dele, a gente vai subir agora para a orofaringe, que já vai ser algo muito utilizado pelos cantores de pop, de lírico, de belt, entre diversos outros, né? Vai trazer uma sonoridade, um volume maior, ajuda até na sua extensão vocal, tá? A orofaringe, vamos pensar no seguinte: você vai fazer para frente esse som, agora vamos puxar ele para trás, certo? Para frente, agora para trás. Você consegue perceber que esse som tem mais brilho, mais clareza do que apenas falar somente com laringofaringe ou com rinofaringe, ou esse som aqui achatado, estreito. Então, já é um segundo espaço, a orofaringe. Vocês conseguem? Tentem fazer isso, certo? Você pensa no som que vai para frente, assim, como se estivesse puxando um fio para frente, agora comece a puxar para trás, certo? Vá dando abertura aqui no palato, né? Também baixando um pouco a laringe, abrindo esse espaço para trás.
tá? Em outro vídeo a gente vai estar explicando e passando exercícios. Essa aula é mais você entenda, né, mais ou menos os locais, as regiões, e quem está participando do curso vai praticar isso e vai aprender, né, realmente na forma prática, nos exercícios, nos encontros que estamos promovendo. E agora vamos falar sobre a rinofaringe. Na rinofaringe, certo? No caso a gente vai ter um negócio bem interessante, que isso tudo colabora, né? Todo esse processo vai ser nosso filtro de ressonância, tá? Essa projeção, né? Esse resultado do som que entregamos a quem está ouvindo. Na rinofaringe vamos trabalhar muito presente, né? As regiões nasais, né? Os paranasais. Coloca a mão aqui, certo? Você vai sentir que tem uns ossinhos aqui, né? Aqui também tem, você percebe que tem tipo um espaçozinho, certo? Aqui mesmo recanto do nariz embaixo. Vai percebendo o corpo, o rosto aqui, ó, no meio da testa, aqui assim, em cima da sobrancelha. Todo esse espaço aqui, né, que a gente sente que é osso, né, que é cartilagem aqui no nariz e tudo mais. Tudo isso vai ser, certo? Muito presente na rinofaringe. Então, temos cavidades nasais, temos regiões aqui, os seios, né, da face. E vai ter todo um trabalho, que eu vou colocar aqui na imagem agora. Vocês vão ver essa imagem, pronto. Aí vocês estão vendo, vai ter algumas informações sobre cavidades nasais, sobre os seios paranasais, né, esfenoide, entre outros. E tudo isso vão ser os chamados ressonadores, onde o nosso som ele vai ser direcionado nessa, o que a gente chama de voz na máscara. Vamos direcionar todo aquele ar que chegou na fonte. Quando chegar na fonte depois, a gente passa do filtro e joga para os ressonadores, né? Quando chega nos ressonadores, aí o som ele vai ganhar muitas vezes mais brilho, metálicos, entre outros, né? Então os ressonadores vai ser um espaço muito presente em todo o trabalho da voz, porque ali vai acontecer uma boa amplificação, né? E vai até mudar as características às vezes da voz, de acordo com como você direciona. Vamos testar assim ter essas regiões. Primeiramente, eu quero que você pense nos seguintes fonemas, certo? M, M, N e NH, depois NG. Vamos utilizar uma palavra e fazer um exercício bem rápido, tá? Primeiro vamos pensar no nome mamãe ou mamão. Só que você vai fazer o seguinte, quando chegar na primeira letra, certo? Por exemplo, mamãe, mamãe. Você vai segurar esse primeiro M, certo? Vai pensar, onde é que acontece esse M? Sente? M, certo? Ela vai passar mamãe, mamãe. Você prepara para começar a fazer a palavra, mas segura um pedaço. Mamãe, mamãe. Sente que vibra, né? Bem aqui, os lábios, essa região, isso aqui tudo vai estar vibrando bastante. Sentiu? Comenta aí embaixo e diz se sentiu ou não, certo? E outro momento vai ser quando a gente faz o N. Já é outro, você sente em outro local diferente, tá? Vamos lá, vamos pensar na palavra neném, certo? Neném, 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 nem. Vocês sentem já que em outro espaço, até o som fica com uma característica um pouco diferente, não é? Do anterior. E agora a gente vai sentir o galinha, galinha. Faça isso também e perceba. Galinha, certo? E um último, né, um último local que a gente sente bastante, que também é muito utilizado para quem canta pop, quem canta belt, quem canta lírico, quem canta qualquer coisa pode utilizar dele também, certo? Vamos fazer o NG, só que o NG vai ser no meio da palavra, na palavra manga, certo? Você respira e pensa no man, certo? Percebe que é bem diferente? Tenta fazer, você faz um man, certo? A boca faz como se fosse por dentro isso, man. Lá atrás meio que levanta para poder você fazer também, de ajuda. Pensa bem armado essa palavra, faça manga não, viu? Man. Quando chegar no man, NG, aí você vai segurar e deixar o som ressoar. E a partir daí você vai sentir outra região. Era bem aqui assim, não é? Geralmente eu sinto aqui, tá? Um pouco abaixo dos olhos, atrás um pouco, aqui assim, nesse alinhamento, tá? Do rosto, da face. Você conheceu agora os três espaços, né? Laringofaringe, orofaringe, rinofaringe. Você entendeu como acontece, né? Realmente vem um fluxo de ar, o ar que entra, chega aqui na fonte. Da fonte a gente vai entender que tem um movimento ali acontecendo para chegar ao filtro, o filtro ressonadores, a ressonância e projeção, né?
e que isso vai resultar no som que escutamos. Em outra aula, nós vamos ver também o que é que tem tanto a ver a língua, os dentes, a mandíbula, a boca. Às vezes é bem óbvio, mas às vezes também pode não ser, certa importância dessas partes, tá? Em outro encontro vamos falar sobre isso. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha entendido realmente. Se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma informação a mais, ficou algo a desejar, comenta aí embaixo. Nós estamos super ansiosos para poder estar conversando com vocês, interagindo, mesmo que pelos comentários, né? Então você pode tirar dúvida lá embaixo, tá? Experimenta bastante, que os próximos encontros vão se relacionar bastante com isso. E para construirmos uma boa voz, cantar bem, né? E ter uma voz saudável também, que é super importante, se você quiser cantar anos a fio, é importante que a gente trabalhe bem cada ponto desse, você experimente, tá? Eu só falando, não vai mudar muita coisa. Agora, quando você começar a experimentar, provocar a sentir isso tudo que eu estou dizendo e os professores também, a gente vai começar a ter uma evolução na voz. Curte, certo, aí o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho e até a próxima!